Você que está com a sua Bíblia, vamos fazer o seguinte, vamos para Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 8. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 8, é a palavra que eu quero ministrar hoje em nome de Jesus Cristo. E eu creio que Deus vai falar contigo. João capítulo 14, versículo de número 8 vai aparecer para você, e aí você pode acompanhar com a gente. Se você está com a Bíblia também, acompanhe na Bíblia, né? Até para não perder o costume, né, de folhear a Bíblia aí. Então, João capítulo 14, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte para a gente. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eu quero chamar a atenção para esse finalzinho aí. E isto nos basta, isso é o suficiente para nós. Deixa eu continuar. Versículo 9. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Até aí está suficiente para nós. Olha só, eu quero lhe chamar a atenção para esse pedido que o Felipe faz a Jesus. Felipe se dirige a Jesus e diz: Jesus está ali pregando, está anunciando, está falando das coisas que virão, daquilo que o Senhor fará. E aí daqui a pouco Felipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é o suficiente, e isso nos basta. E aí nós não vamos precisar de mais nada, né? Essa é a essência. Jesus está ali pregando, dizendo porque o Pai é assim, porque o Pai é desse jeito, né? Se referindo a Deus. E ele está falando do Pai, ele está falando de Deus, ele está ensinando como é que é as coisas de Deus, como é que são as coisas espirituais. E aí Felipe, né, ouvindo ali Jesus pregar e fala tanto a respeito do Pai, então então Felipe diz, né, melhor dizendo, Jesus, então nos mostra logo o Pai, e aí pronto, aí a gente não precisa mais nada, só isso é o suficiente para nós. Eu quero lhe chamar a atenção como isso é perigoso na vida cristã. Como esse sentimento que Felipe está tendo, externando ali por aquilo que ele está falando com Jesus, como isso é perigoso na vida cristã, aquele sentimento, não, ó, se acontecer isso, não precisa acontecer mais nada. Se eu ver o Pai, olha, não precisa mais nada, isso só é suficiente para nós. E aí Jesus até, me parece, dá uma bronca aqui no Pedro, né? No Pedro não, no Felipe. Foi tanta bronca no Pedro que a gente até confunde, né? Mas Jesus fala para o Felipe então: ô Felipe, que conversa que é essa, Felipe? Não estou entendendo esse seu pedido. Como é que você diz, me mostra o Pai? Você não está vendo o Pai? Você está andando tanto tempo comigo e você ainda não conhece o Pai? E ainda você não sabe que olhando para mim, você vê o Pai? Você não sabe que aquilo que eu não falo de mim mesmo, mas falo as palavras do Pai? Você não sabe que aquilo que eu faço, na verdade é o Pai operando através de mim, são as obras do meu Pai? E olha que interessante, né, isso? Então ele diz, quando você olha para mim, você vê o Pai, porque eu estou nele e ele está em mim. Quando eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas falo aquilo que o Pai, né, prescreveu para que eu falasse. Quando eu faço as obras, eu não faço as obras de mim mesmo, mas faço as obras que meu Pai mandou eu fazer. E aí, só abrir um parênteses aqui na mensagem para chamar
a sua atenção. Será que nós podemos dizer a mesma coisa que Jesus disse? Será que nós podemos falar para alguém, olha, se você olhar para mim, você vai estar vendo o Pai, o caráter do Pai, a maneira do Pai pensar, a maneira do Pai agir? Será que a gente pode falar para as pessoas, olha, se você der ouvido às minhas palavras, você vai estar ouvindo o Pai. Se você olhar para as minhas obras, você vai estar vendo o Pai. Será que a gente pode falar isso? Pois deveríamos, pois esse é o propósito, né, de Deus, que nós sejamos realmente representantes de Deus nessa terra. A Bíblia diz que os homens precisam nos reconhecer como despenseiros de Deus. Olhe que eu e você possamos viver uma vida tal que possamos falar como Jesus, que possamos abrir a boca e o que sair são as palavras do Pai. Olha aqui para mim. O que sair são as palavras do Pai da nossa boca. Que quando nós formos fazer algo, que aquilo que a gente faça seja as obras do Pai. De uma tal maneira que alguém vai olhar para nós e vai ver Deus na nossa vida. Vai olhar para nós, vai reconhecer, poxa vida, eu vejo Deus na vida desse pastor aí, eu vejo Deus na vida desse meu pai, do meu filho, da minha esposa, desse meu vizinho, desse meu colega e assim por diante. Que possamos viver isso. Mas, voltando ao que eu estava falando, como eu disse, só um parênteses aí na mensagem, o que eu quero lhe chamar a atenção é para essa frase então do Felipe. Jesus, isso aqui só, eu não preciso de mais nada, isso aqui só já é suficiente. Eu penso que na nossa vida cristã, nada, por maior ou melhor que essa experiência possa ser, não pode ser para nós aquele sentimento, já é suficiente. Eu não preciso de mais nada, né? E quantas vezes eu já vi pessoas até na igreja falando, liberando frases semelhantes a essa do Felipe. E o pior de tudo é que não era nem para ver o Pai ainda. Se fosse, até não seria, né? Muito. A pessoa diz, não, pastor, olha, se Deus restaurar o meu casamento, pastor, para mim já é suficiente, não precisa de mais nada. Pastor, se Deus fizer esse milagre na minha vida, pastor, também não pede mais nada para Deus, porque para mim vai ser suficiente. E nós, como eu dizia, nós não podemos ter esse sentimento, isso, se eu alcançar isso aqui, por que nós não podemos ter esse sentimento? Porque as coisas de Deus sempre tem mais. Sempre tem coisas ainda maiores para nós vivermos. Sempre tem coisas mais profundas em Deus. Sempre tem experiências ainda maiores. Só que a gente vê, principalmente na vida de pessoas que acabam caindo, que acabam tendo problemas na vida, esse sentimento. Às vezes você vai conversar com alguém, você vai aconselhar alguém e a pessoa já libera aquela frase dizendo assim, pastor, eu também conheço a palavra, pastor. A pessoa decorou 5 versículos da Bíblia e quer falar de boca cheia, porque eu conheço a palavra. E por que a pessoa não se aprofunda mais? Porque ela diz, o que eu conheço é suficiente. O que eu conheço me basta. A pessoa diz, não, o que eu conheço de Deus, a experiência que eu já tive com Deus, já é suficiente. Quantas vezes você vai até evangelizar moradores de rua? Eu não sei se alguém que está me acompanhando já teve essa experiência, mas boa parte dos moradores de rua, isso é comum, você ir evangelizar. A pessoa ali às vezes está no vício do álcool, das drogas, a um tal ponto a pessoa já está morando na rua e você diz, olha, Jesus pode mudar a sua vida. E é a coisa mais comum você ouvir assim, pastor, porque eu já fui da igreja, porque eu já fui diácono, porque eu já fui presbítero, porque eu já fui do grupo de louvor, porque eu já fui evangelista, porque eu já fui pastor, porque eu já fui não sei o que mais. Olha que coisa triste isso. E aí você vai pregar, a pessoa diz, não, olha, essa experiência que eu já tive com Deus, não,
eu já conheci, já é suficiente. E repito, como isso é perigoso. Na verdade, o que precisa habitar no nosso coração é aquele sentimento que habitou no coração de Paulo. Qual o sentimento? Ele já havia experimentado, vivido coisas grandiosas, maravilhosas da parte de Deus. Mas ele diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. E é isso que nós precisamos entender. Já experimentamos coisas grandiosas de Deus lá atrás, aleluia, glória a Deus por isso. Mas, meu irmão, tem muito mais ainda para frente. Tem muito mais para você experimentar de Deus. Tem gente dizendo, não, pastor, a hora que eu me batizar, eu estou só esperando aí, né, para eu me batizar, a hora que eu me batizar, pastor, aí sim, pastor. Não, meu irmão, aí tem mais coisa para frente ainda. E o batismo no Espírito Santo? Não, pastor, então, mas a hora que eu me batizar no Espírito Santo, aí sim, né, aí não precisa de mais nada. E os dons do Espírito Santo? Não, pastor, então eu vou buscar os dons do Espírito Santo para Deus me usar, mas aí... Não, meu irmão, tem mais coisa. Tem experiências mais profundas com Deus, tem um crescimento espiritual, tem um amadurecimento espiritual, tem muita coisa para frente. Nós precisamos entender que o nosso Deus ele é tão grande, é tão grande, é tão grande, nós vamos passar a nossa vida toda buscando a Ele e na verdade ainda vai nos faltar tempo. Eu penso que é por isso que a gente vai passar a eternidade com o Senhor. Se guardarmos a nossa vida com Ele, na presença dEle, é óbvio. Mas olha que coisa interessante então. Cuidado com esse sentimento. Isso aqui é suficiente. Não, isso aqui me bate. Se eu tiver isso aqui eu não preciso de mais nada. Não, que tem que habitar no nosso coração aquele sentimento. Eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu vou buscar mais. Mas eu alcancei isso aqui. Glória a Deus. Agora eu vou buscar ainda mais. É isso que precisa ter o nosso coração. A Bíblia fala sobre isso até aqui no livro de Oséias. Eu gostaria que você fosse comigo. Oséias capítulo de número 6, versículo, vou começar lá no versículo 1. Oséias capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra, venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Que promessa linda, que promessa maravilhosa da parte de Deus. Mas olha o versículo 3, vamos lá para o 3. Diz assim, conheçamos, e aí tá bom, não precisa mais nada. Não, olha só, conheçamos, e aí o que eu preciso fazer depois? Prossigamos em conhecer o Senhor. Parei um pouquinho, a gente já volta nesse versículo para ler até o final, mas a Bíblia diz, olha, eu preciso procurar conhecer a Deus. Você conheceu a Deus? Pastor, eu conheci. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Como a Bíblia diz, eu experimentei que Deus é bom. Deus é fantástico, pastor. Glória a Deus. E agora? Chega. Eu conheci a Deus, isso nos basta. Eu vi ao Pai, isso é suficiente para nós. Não. O que a Bíblia diz? Agora vamos prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos conhecer ainda muito mais. Vamos nos aprofundar ainda muito mais nas coisas de Deus. É isso que eu e você precisamos. Nós não podemos simplesmente parar. Não podemos simplesmente estacionar e dizer, o que eu vivi de Deus até agora já é suficiente. O conhecimento que eu tenho de Deus, pastor, um conhecimento tão profundo, pastor, então não preciso mais nada. Não é isso que a Bíblia diz. Conheçamos. E agora? Agora eu tenho que conhecer ainda mais. Eu não posso parar. Meu irmão, na vida cristã a gente nunca pode parar. Eu lembro de uma ocasião, o missionário R.R. Soares deu um exemplo.
Ele falava sobre a salvação, que a salvação é dinâmica. A salvação, ela nunca para. A salvação não é estática, a salvação não é algo que você corre, passou a linha de chegada, você diz, cheguei, agora estou salvo, agora não preciso fazer mais nada. Infelizmente, alguns pensam assim, mas não é o que a palavra de Deus ensina. Que a salvação é algo que eu sempre tenho que estar buscando a minha salvação, ou ainda melhor, guardando a minha salvação em nome de Jesus Cristo. Que no momento que eu paro, eu vou ficar para trás. Aí o missionário falando sobre isso, ele dá um exemplo, ele diz, olha, você andar com Deus, você buscar a sua salvação é como alguém que anda de bicicleta. Você perceba que a pessoa que anda de bicicleta, enquanto ela está andando, enquanto ela está pedalando, ela vai embora. Mas se ela para, ela tem que descer da bicicleta. Se ela para, ela vai perder o equilíbrio, vai ter que colocar o pé no chão. Mas enquanto ela está ali pedalando, ela não perde o equilíbrio. Então, assim é também a nossa vida com o Senhor. Eu conheci, o que eu preciso? Prosseguir em conhecer. Eu quero mais de Deus, eu quero mais. Poxa vida, eu já vivi experiências maravilhosas, mas tem muito mais, tem muito mais. É o sentimento, como eu dizia, de Paulo. Olha, glória a Deus pelas experiências que eu já vivi, mas tem mais. Eu vou prosseguir, é interessante que ele usa esse mesmo termo, eu vou prosseguir para as coisas que estão diante de mim. Tem mais coisa para eu viver. Mas Paulo, você já viveu tanto em Deus, mas Deus ainda tem muito mais para eu viver. Paulo, você foi até o terceiro céu, coisa que ao homem comum, o que você viu lá, a pessoa não pode sequer ouvir falar do que você viu lá. Mas Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, eu sei que Ele tem mais. É esse sentimento que precisa habitar no nosso coração, em nome de Jesus. Bom, falei que ia concluir o versículo, vamos lá só para concluir o versículo. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Aleluia, glória a Deus. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Aleluias, glória a Deus, como eu dizia, que promessa maravilhosa da parte de Deus para nós. Assim como é certo o nascer de um novo dia, a Bíblia diz, é certo que ele virá sobre nós. Assim como a chuva cai, ele virá também sobre a nossa vida, como aquela chuva que rega a terra. Que Deus possa nos regar, nos encher, para que a gente possa produzir os frutos para Ele em nome de Jesus. O nosso sentimento precisa ser esse, sempre prosseguir em conhecer o Senhor. Eu quero fechar essa mensagem aqui de hoje com um exemplo, com uma ilustração. Conta-se uma história que, certa ocasião, levaram um grupo de deficientes visuais até um zoológico, para que eles pudessem ali, ter um contato com os animais. E aí foram levando eles, Aí foram lá, conheceram o coelho, colocaram no colo deles, passaram a mão, pegaram na orelha e tal. Ó, isso aí que você está tocando é o coelho. E assim foi indo, aí passou por esse animal, passou por aquele, foi indo. Até que chegou lá no espaço lá do elefante. E aí, quem estava levando eles, conduzindo, diz, olha, o animal agora que vocês vão conhecer está aí bem diante de vocês. O animal que vocês vão conhecer é o elefante. E aí, eles foram ali se aproximando do elefante. E, obviamente, cada um chegou por um lado do elefante. Aí teve um deles que começou a palpar, segurar, e daí falou, olha, o elefante, ele parece assim uma lança, porque ele vai lá e ele pega ali naquele, não sei se é chifre, como é que chama aquele chifre aqui, não é, Mas no marfim ali do elefante, naquelas, não sei o que é aquilo, dente, sei lá, mas ele vai naquilo ali, ele começa a palpar aquilo, chega na ponta, assim, sente que tem uma ponta, diz, não, o elefante parece uma lança. Aí o outro, quê? Lança? Claro que não! O elefante, ele parece um abanador.
porque um deles foi lá, né? E estava perto da orelha, então o elefante chacoalhava a orelha e vinha aquele vento nele e tal, aquela orelhona grandona. Diz, não, o elefante parece um abanador. O outro diz, o quê? Que abanador? Que nada, rapaz. O elefante parece uma cobra, porque ele foi pela frente, chegou na tromba, a tromba começou a enrolar nele. Ele diz, não, isso aqui parece uma cobra. O outro diz, que cobra que nada, rapaz, tá doido? Elefante parece uma árvore, olha só, né? Ele chegou perto da pata ali, abraçou, empurrou, mexeu, aquele negócio redondo, grande, pesado. Ele diz, não, parece um elefante, parece um tronco de uma árvore. O outro diz, vocês não sabem de nada, o elefante parece um espanador, né? Parece, daí ele chegou perto do rabo, o rabo ali balançando, nele parece um espanador. E ali cada um começou a discutir, rapaz, você não sabe, você não entende nada de elefante, o elefante não é o que você está falando, e começou aquela briga, né? E aí a gente vê exatamente isso na vida de muitos cristãos, que conhece uma parte de Deus. Não sei se você vai entender o que eu estou falando. Uma fração de Deus, porque Deus é tão grande, mas tão grande como o elefante ali. Claro que Deus é infinitamente maior, mas no exemplo que eu estou dando. E cada um deles conheceu uma pequena parte. Assim como muitos conhecem ainda muito pouco de Deus. E aí a gente vê muitos cristãos brigando. Que você está falando que Deus é assim, Deus não é assim nada, Deus é desse jeito. Mas ele só conhece aquela parte de Deus. E o outro diz, não, que vocês que não entendem, que quem conhece de Deus sou eu, que Deus é assim. E no fim, qual deles que estava certo? Nenhum. Porque nenhum deles conheceu a totalidade daquele animal. Todos eles conheceram uma fração, uma parte. Será que você não está assim? Não conheceu tão pouco de Deus que você se acha no direito de criticar a igreja A, a igreja B, esse tipo de cristão, aquele tipo e não sei o que, aquele pessoal lá, mas talvez ele conheceu uma parte de Deus que você não conheceu. Você está conseguindo entender? O que eu quero lhe chamar a atenção é que se nós conhecemos algo de Deus, tem muito mais de Deus para a gente conhecer ainda. E não pode estar no nosso coração aquele sentimento que houve em Filipe. Jesus, se o Senhor nos mostrar o Pai, não precisa mais nada. Não, precisa sim. Eu quero conhecer o Pai, mas eu quero conhecer o Filho, mas eu quero conhecer o Espírito Santo, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero me aprofundar mais, eu quero mais das coisas de Deus. E se for esse sentimento que nos move, olha, então nós vamos aí desfrutar de grandes coisas da parte do Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar agora com você, eu quero clamar a Deus em favor da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Eu peço que você então prepare o seu coração para nós buscarmos a presença do nosso Deus, em nome de Jesus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, na Tua presença, meu Deus, nós nos colocamos, Senhor, nesta hora e viemos agora diante da Tua face, diante da Tua presença. Meu Deus, e aqui estamos para Te buscar, aqui estamos para Te adorar, para levantar a nossa voz e exaltar ao Deus Todo-Poderoso. E eu lhe peço, Senhor, vem nesta hora, Pai, sobre a nossa vida, vem nos envolver, ó Pai, com a Tua glória, com a Tua graça, e meu Deus, que haja no nosso coração, meu Deus, aquele sentimento em nome de Jesus Cristo, Pai, de nada ser suficiente, isso só é suficiente, não, de sempre buscarmos mais, queremos mais e mais da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Então vem com o Teu poder, vem com a Tua glória, meu Deus, nós buscamos a Tua presença, nós buscamos a Tua face, Senhor, pois Tu és maravilhoso, pois Tu és santo,
Cristo, pois Tu és grande, pois Tu és o nosso Deus, pois Tu és tudo, ó Pai, para nós. Oh, e queremos conhecer e prosseguir em conhecer e conhecer cada dia mais do Senhor, mais da Tua glória, mais da Tua presença. Oh, Pai, então vem nos envolver, então vem nos tomar, ó Pai, então vem com a Tua presença em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos ao Senhor, nós buscamos a Ti, ó Pai. Oh, meu Deus, olha para esse homem, para essa mulher que anseia por mais de Ti, que anseia por Te conhecer, Senhor, por ter experiências mais profundas contigo. Alguém que diz: Deus, eu já vivi tanto do Senhor, mas eu quero mais, Senhor. Eu quero ser renovado, Deus. Eu quero uma nova unção sobre a minha vida. Ah, meu Deus, eu quero um renovo em nome de Jesus Cristo. Então renova agora o Teu povo. Ah, meu Pai, vem agora em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço. Desperta o nosso coração para Te buscar, meu Deus. Nos dá, Senhor, uma sede e uma fome pelo Senhor. Nos torna, meu Deus, insaciáveis, ó Pai. Ah, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo sempre buscamos mais e mais e mais da parte do Senhor. Oh, Tu és maravilhoso. Oh, Tu és santo, Tu és incomparável, Tu és tudo, ó Pai, para nós, e nós engrandecemos a Tua presença, e nós Te adoramos, ó Deus. Oh, santo, santo é o Senhor. Oh, maravilhoso és Tu, ó Pai, e nós Te exaltamos, e nós Te adoramos, Senhor. E nós bendizemos, ó Pai, a Tua presença em nome de Jesus Cristo.